mas eu tenho falado sobre esse assunto. Aliás, eu tenho gasto um tempo estudando sobre isso na palavra, lendo muitos versos, né? Que estão aqui claramente mostrando coisas óbvias que muitas vezes a gente passa despercebido para falar desse assunto sobre morte, vida, céu, inferno e situações que vão comprometer a eternidade e que nós temos a oportunidade, enquanto estarmos vivendo aqui, de ouvirmos a verdade. Diga aleluia! Ok? Então, muito legal. Aliás, também tenho lido alguns livros, né? E como tem aumentado o número de experiências de pessoas sérias, né, que nós conhecemos e tem aquele crédito para falar a respeito de coisas que acontecem, e Deus sempre dando essa notícia, falando para o coração deles: olha só, eu estou voltando, aviso o meu povo que eu estou voltando. Bem como dizendo: olha só, existe um lugar real chamado céu e um lugar chamado inferno. Isso não é obra de Hollywood, não é obra da imaginação do ser humano, né? Por mais que ele possa ser imaginativo. E hoje em dia você dá uma olhada hoje nas videolocadoras, rapaz, eu vou contar um negócio: pavor número 9, decapitação número 10, e é impressionante, o negócio está feio, não sei o que, filho das trevas 15, não, o inferno está bombando mesmo, e os caras estão achando o máximo aquele negócio, né? É só que não passou para o outro lado para ver. Só que a Bíblia tem que falar sobre isso. E a gente vive essa realidade, nós estarmos vivendo ainda no mundo, apesar da manifestação das trevas, de tudo que acontece no mundo decaído. Gente, nós ainda estamos vivendo onde nós podemos ver luz, tomar água, comer. Nesse planeta que Deus fez para que o homem seja abençoado. Então vamos continuar falando sobre esse assunto que é legal. A caminho do céu. Abra lá em Lucas capítulo 16, que é o texto que eu estou lendo com vocês. Trouxe a tua anotação aí, caderno? Vamos continuar falando sobre algumas conclusões. Lucas capítulo 16, é claro, nós vamos pegando dentro dos versículos dessa passagem e nós vamos tirando as conclusões com base na própria palavra sobre isso. Lucas capítulo 16, eu estou lendo uma passagem que Jesus descreve a situação de dois homens. Ele fala um pouquinho a respeito deles e depois fala imediatamente a morte de cada um deles. Então venha comigo, acompanha aí, se você não tiver uma Bíblia do teu lado, acompanha essa leitura, é muito legal. Lucas 16, 19, começa assim: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias ele se regalava esplendidamente. Eu havia dito para vocês que ele vivia todos os dias numa forma de prazer, de luxo, de conforto e abundância. Tudo bem, não tem nada de errado nisso. Eu quero que você entenda, hein? Porque eu já vi pessoas, ontem mesmo eu vi uma pessoa comentando no sábado sobre algo, eu falei: não, tem alguma coisa errada teológica nisso aí, não está percebendo, não está escrito na Bíblia. Deixa eu fazer isso aqui, vou dar uma pausa aqui. Jesus falou: mas Jesus falou, pastor, está escrito lá que os ricos não entrarão no reino dos céus. Ele cita uma passagem de Marcos capítulo 10, daquele jovem que era rico. Aí ele fala sobre esse assunto um pouquinho aqui à frente. E eu quero só fazer uma declaração: o problema não é o dinheiro. O problema, ouça aí, todo mundo ouvindo, é o dinheiro me dominar. Quando o dinheiro me domina, ele se torna o meu Deus. Tanto é que Jesus disse assim: vocês não podem servir a Deus ou a riqueza. Ele não está dizendo que você não possa ter riqueza. Aliás, ele é dono do ouro e da prata. Vou te falar, teu pai é rico a beça. Fala para o teu irmão. O problema é a riqueza dominar o ser humano. Porque Jesus disse lá que são senhores. Ninguém pode servir a dois senhores. Então eu e você temos que garantir que a riqueza não é o meu senhor. Porque então dinheiro na minha mão será abençoado. Que alguém diga glória. Esse é outro assunto, que depois a gente conversa. Verso 20: havia também um certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. 21, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Verso 22. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. E eu disse para vocês que isso é uma expressão usada naquela época que significa um lugar de conforto. Ok?
Então ele foi levado para um lugar de conforto. Morreu também o rico e foi sepultado no inferno. Essa palavra no grego é Hades. É um local, preste bem atenção para você entender as definições da palavra. Quando você vê a palavra Hades, está falando sobre o inferno, que é um local de, ouça bem, de escravidão e sofrimento. Escreve isso aí, por favor. Não é um lugar simplesmente, pastor, está quente aqui, hein? Não é um lugar assim sombrio, umas chamas lá, uns negócios assim, umas almas penadas. Nada disso aí não. É um local de escravidão, de sofrimento, estando em tormentos. De que maneira ele estava? Ele estava lá tranquilo, repousando, de vez em quando tomava água porque estava quente. Nada disso, um local de tormentos, e a palavra tormento significa dores, tortura. Levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu conforto. Então ele clamou e disse: pai Abraão, tem misericórdia de mim. O cara já gritou. E manda que Lázaro molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado aonde? Eu estava tomando um banho de lança-chamas. Escuta, gente. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te... É isso mesmo, 25, né? Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te que recebeste teus bens na tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e você está em tormentos. Preste bem atenção, 26. E além de tudo, está posto um grande abismo entre vós, e entre nós e vocês, de sorte que os que querem passar daqui para lá, não podem, nem os de lá para cá, também não podem. Verso 27. Então ele diz: pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, manda Lázaro lá, porque eu tenho 5 irmãos, para que dê testemunho, a fim de eles não virem para esse lugar de tormento. Grifa isso, por favor. Lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas. Tem aí os pastores, tem os bispos, estão aí pregando, estão falando, que eles ouçam. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Que passagem! Escuta, eu estava falando sobre isso, que essa é uma passagem onde Jesus não está inventando uma história, porque ele não contava mentira, ele está contando um caso verídico, porque ele deu nome a uma pessoa, um nome próprio. Preste bem atenção, porque essa é uma história que Jesus conta do outro lado. Uma boa parte dessa história fala do outro lado e de algumas coisas preciosas das quais nós estamos tirando conclusões. Mas a palavra também tem muito a falar sobre vida, vida eterna, aquilo que nós vamos encontrar depois que nós passarmos daqui dessa terra, desse tempo que nós estamos inseridos aqui, e Deus programou para que eu e você viesse nessa geração, ok? Então preste bem atenção, vai lá em 1 Coríntios, capítulo 15, no verso número 19, o apóstolo Paulo diz lá assim, diz aí: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida o quê? Essa vida aqui terrena, daquilo que nós estamos vivendo, nós somos os mais infelizes de todos os homens, porque, gente, isso aqui é um estágio, como diz a própria palavra, um pequeno estágio, daquilo que então nós vamos experimentar para a eternidade. A gente não tem noção de eternidade, porque a gente vive num tempo. Quando se fala sobre eternidade, não existe isso. É algo para sempre, é um negócio que transcende a nossa imaginação e a capacidade da gente pensar sobre isso. De uma coisa é certa, e nós vamos ver aqui com várias conclusões: hoje é o tempo que nós decidimos a nossa eternidade. Eu vou repetir: hoje é o tempo em que eu e você decidimos a nossa eternidade. Não, pastor, isso aí pertence a Deus, Deus sabe. Rapaz, para com esse negócio de falar que Deus sabe, rapaz, Ele sabe mesmo, e Ele sabe que você está indo para o inferno, mas é o homem quem decide, gente. Isso não é história da Bíblia. Eu nem estou aqui com o desejo de criar algum temor, algum medo, nessa questão de temor, de medo no coração de cada um de nós, porque Jesus já libertou a humanidade. Não tem necessidade, mas eu quero te falar de algo que é real, que é algo que é sério, do qual nós temos que lidar de maneira própria. Diga aleluia.
E com certeza no final disso você vai aprender muitas coisas legais. E dentre algumas conclusões nós falamos sobre essa, a primeira delas, que é o homem, com base naquilo que nós lemos lá nesse texto, o homem, ele não deixa de existir quando a sua vida física cessa. Então essa ideia que o homem muitas vezes ele imagina, essa ideia que muitas vezes ele cria, de que o homem vai extinguir e tudo vai acabar, não existe, porque eu e você fomos criados para a eternidade, porque o nosso Deus é eterno. Nós fomos criados como seres espirituais para a eternidade. Estamos aqui neste corpo, nesta casa terrena, que Deus ele idealizou para que nós vivêssemos um período. E quando essa casa tombar, nós vamos continuar. Aleluia! E falei sobre isso. Mas guarde isso aí, o homem não deixa de existir quando a vida física cessa. Deus criou o homem para que ele viva pela eternidade. Diga aleluia! Mas qual foi o grande problema? O grande problema está aqui em Gênesis capítulo 2. E de lá, quando você compreende a obra de Deus e você compreende o que o homem fez, ele fez bobagem, aí você vai compreender a recuperação que Deus tem feito, e já fez há mais de 2000 anos. Diga a glória. Então Deus criou, você anotou, eu tenho certeza que você anotou, Deus criou o homem para que ele viva pela eternidade, é óbvio. Aí eu tinha conversado com vocês a respeito daquilo que aconteceu para que o homem caísse nessa condição do qual a natureza dele se encontra. O mundo está aí, eu e você, nós fomos transformados. Justamente lá em Gênesis capítulo 2, no verso 17, eu vou passando adiante, porque a gente já falou sobre isso. Deus havia dito para o homem, para Adão e Eva, olha, desse fruto vocês não comem, porque o dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Então, eu expliquei para você que a Bíblia, ela considera 3 tipos de morte, e essa aí é a razão das outras. Então, preste bem atenção que nós falamos aqui sobre a morte, essa aí, a morte espiritual. A morte espiritual é exatamente o que aconteceu quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, por causa do pecado, a desobediência. Eles morreram, porque a Bíblia diz lá, vocês vão morrer o dia que vocês comerem. E que morte é essa? É a ausência, escreve aí para você anotar, é a retirada da natureza de Deus do homem. Imagine, gente, se Deus sai fora, o que fica? Não, para pensar. Se Deus sai fora, o que fica? O que existe? Eu só vou fazer uma pergunta. O que é vida? Deus. E fora Deus? Não há mais nada. Uma ausência, um vácuo, não tem nada. Esse nome aí chama-se morte. Ora, se Deus criou o homem, nós vimos lá em Gênesis capítulo 2, verso 7, com a pessoa dele dentro, quando a presença de Deus, a sua vida se retira do homem, ele morre espiritualmente. Ah, pastor, mas ele continuou vivo. Pois é, mas mais cedo ou mais tarde a consequência disso era a morte física. E uma vez que ele morre fisicamente, se ele está na morte espiritual, ele continuará na morte eterna. São os 3 tipos de morte citados pela palavra. Alguém está pegando o que eu estou falando aí? Então ouça legal, essa aí é a morte espiritual, o que aconteceu. E justamente isso aí foi a razão de todas as outras. A desobediência causou a morte, a retirada da natureza de Deus, que fez com que o homem tivesse que morrer fisicamente, não tem mais jeito. E uma vez que ele morre fisicamente, ele leva essa herança para a eternidade, morte eterna. E é óbvio que ele tem um lugar para ir. E é por isso que nós estamos falando com base nessa palavra, nesse trecho, nesse texto que nós estamos lendo. Então, anote aí, morte física, você sabe o que é. Corpo natural que a gente tem aqui já era. E a morte eterna, pastor? O que é a morte eterna? É a condição do homem afastado da natureza de Deus após a morte física. Então, é bem interessante porque eu e você entramos nesse mundo e nós não éramos conhecedores disso. Nós entramos nesse mundo na condição de afastados de Deus. Ninguém ensina isso para uma criança de 2 anos. Ninguém ensina isso durante muitos anos. Eu nunca ouvi sobre a verdade, nem você. Tem pessoas que estão se convertendo com idades muito mais avançadas.
Mas o que acontece é que nós entramos nesse mundo na condição de perdidos, afastados de Deus, com a natureza decaída, mortos espiritualmente. Foi a herança que nós adquirimos. Eu vou ler isso com você, preste bem atenção, Romanos capítulo 5, verso 12, vai lá. Portanto, assim como por um só homem, preste bem atenção, que passagem é essa? Romanos 5, 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado, a desobediência no mundo, e pelo pecado, pela desobediência, entrou o quê? Morte, está escrito morte aí. É a morte espiritual, é a natureza. Afastamento da vida de Deus. A retirada da vida de Deus do homem, assim também a morte passou a quem? Está escrito na minha Bíblia, todos os homens, porque todos o quê? É a herança que nós recebemos. É, pastor, mas eu tenho que pagar o pato por causa do bobão de Adão, eu não tenho nada a ver com isso. Temos uma herança, recebemos essa herança desse mané que fez isso. Graças a Deus por Jesus, o Rei da Glória, que já resolveu isso, que alguém diga aleluia. Graças a Deus, gente, porque Jesus pagou o preço. E olha que legal, porque aqui no verso número 17 diz assim: e se pela ofensa, pelo erro, pela desobediência de um mané, e por meio, olha só, e por meio de um só reinou a morte. Olha como a Bíblia descreve, a morte espiritual reinou. Até quando? Até Jesus entrar em cena. Até Jesus vencer as trevas. Foi lá no inferno, tomou as chaves da morte e do inferno. Substituiu a mim e a você nessa natureza maldita, afastada de Deus, para que nós recebêssemos a vida dele. Até aquele dia. Porque agora está reinando a vida. Mas pastor, mas ninguém sabe disso, por isso que é a nossa missão falar para as pessoas. É nós ensinarmos a verdade, para que as pessoas decidam aqui, na terra, nesse tempo que Deus nos concedeu, a nossa eternidade, gente. Que alguém diga glória, eu estou animado. Uhul! Então veja, vou ler de novo, se pela ofensa, na minha Bíblia está assim mesmo, de uma ofensa de um mané, por meio de um só reinou a morte, muito mais, grifa isso, muito mais os que recebem a abundância da graça. Não está escrito que pela graça sois salvos? É dom de Deus, não vem de nós. O dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, saber quem? Jesus, o Rei da Glória. Veja, verso 18, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Verso 19, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão o quê? É o nosso caso, que alguém diga glória a Deus. Glória a Deus. Jesus, ele já resolveu essa questão. É por isso que Jesus está contando a história desses dois homens, vocês tinham que ouvir. E ele continua falando. E Deus continua falando a cada um de nós. E os seus profetas, aqueles que são chamados, continuam falando. Então, a outra coisa que tínhamos falado sobre isso aí é que o homem, sendo um ser espiritual eterno, ele jamais deixará de existir. E nós passamos então para a segunda conclusão sobre aquilo que nós lemos em Lucas 16, que está escrito lá assim, no verso 23, eu quero que você leia comigo, vamos voltar ao verso 23. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos, grifa aí, ele levantou os olhos e viu. Engraçado, né? Ele olha e vê, exatamente isso. Porque não pense que quando você passar desse mundo para o outro, você vai deixar de ser aquilo que você é. Que nós vamos continuar sendo as mesmas pessoas, sentindo,
pensando, memorizando, lembrando, tudo normalmente. Nada muda, só ficou uma carcaça. E não significa que eu saindo dessa carcaça eu não tenho uma forma, porque eu vou continuar tendo uma forma. Alguém lembra aqui da luva que eu trouxe? Por que a luva tem o desenho dos dedos? Porque os dedos é que faz a luva. Da mesma maneira, eu saio desse corpo natural e eu continuo tendo um corpo espiritual. E olha só, ele olhou, e ele viu, e ele reconheceu. Olha o que está escrito aí. Tem misericórdia de mim, manda que Lázaro, eu conheço Lázaro, eu conheço, sei. Que ele molhe a ponta do dedo e me refresque a língua, porque a minha língua, tem língua, hein? E está quente. Ai, meu Deus, que calor. Ele estava em tormentos, em tortura. E pediu para que refrescasse a sua língua. Disse, porém, aí ele falou várias coisas, disse aqui, olha, ele está consolado, além de tudo está posto um grande abismo. Não, já li o 24? Já. Tem misericórdia, manda que molhe. Isso aqui é só para te provar, perdão. Isso que eu estou falando aí, após a morte física, o homem continua consciente de quem ele é. E com todas as faculdades de sentir, anote essa frase aí que eu acho que a gente tinha terminado falando sobre isso. Após a morte eu continuo vendo, eu continuo ouvindo, eu continuo sentindo, lembrando e pensando. E você não sabe como é terrível essa lembrança. A lembrança que daqui a pouco eu vou falar, da consciência que poderia ter decidido a sua vida de maneira própria. Gente, alguém está ouvindo o que eu estou falando aí? Então, uma vez que nós deixamos esse corpo, nós continuamos mantendo a mesma relação do nosso intelecto, da nossa vontade, da nossa emoção, a sensibilidade, segundo alguns relatos de pessoas que tiveram experiência de ter ido e voltado, não porque voltou, porque chegou lá, não, aqui não é meu lugar, vou voltar, não é isso não. É porque Deus escolheu, e a gente sabe disso, depois eu vou passar aqui domingo que vem um videozinho para te provar algo muito legal, de pessoas que foram por Deus apontadas para mostrar e falar, agora vai dizer a todo mundo lá que esse lugar é real, que esse lugar é um lugar que eu não preparei para os homens, eu preparei para o diabo e os seus demônios. Está pegando? Veja que interessante, Paulo diz assim em 2 Coríntios, capítulo 12, de 1 a 4. 2 Coríntios, capítulo 12, de 1 a 4, Paulo tem uma experiência de ter ido até a presença de Deus. Ele diz assim no verso 2, conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Arrebatado, alguém precisa explicar ou todo mundo entendeu? Pastor, passou daqui e foi para lá. Só operado por Deus, é óbvio. Aí só que ele diz assim, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus sabe. Mas que para mim não fazia a menor diferença, não fazia. Alguém está entendendo o que eu estou te falando? Porque Paulo, ele foi, eu não sabia se eu estou fora do corpo ou no corpo, porque não faz a menor diferença. Eu vou te falar uma coisa, quando a nossa vida física cessa, não faz a menor diferença, nós vamos continuar vivendo, gente. E por incrível que pareça, com relatos de várias pessoas, já viram literalmente seu corpo lá, ih rapaz, eu aqui, e agora? E é verdade isso. Não termina a nossa vida. Tanto é verdade que é uma passagem em Lucas, capítulo 12. Vamos voltar a Lucas. Esse assunto é bom, aleluia. Pastor, vai falando, vai falando. Lucas 12. Glória a Deus. Olha só que interessante. Diz assim, verso número 4. Jesus diz assim, digo-vos, pois amigos meus, não temam, não tenham medo daqueles que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Por que Jesus está falando isso? Jesus aí acabou, né? Porque matou o corpo, acabou tudo, né? Nada disso. Olha como é que Deus coloca, olha só, essa questão de corpo é só um pedaço, mas presta atenção, porque não acaba aí, não acaba.
Aí ele diz assim no verso 5, eu, porém, vos mostrarei a quem vocês devem temer. Temei aquele que depois de matarem, o quê? De matar, tem o poder de quê? De continuar. E aí, para onde vai? Para a direita ou para a esquerda? Vai subir ou vai descer? Está escrito, quem falou foi Deus. Por que Deus está dando? Pastor, sabe como é que é? É uma força de expressão, é um negócio assim. Que força de expressão é essa? Eu vou te provar com várias passagens que o inferno e o céu são lugares reais, que não estão na nossa dimensão física, nessa capacidade, nessa percepção de nós vermos agora, mas assim que o nosso corpo ele deteriorar aqui, nós vamos ter essa capacidade. E aí é que vai começar o negócio. Alguém está compreendendo? Essa história de que Deus está no céu, Ele está nas nuvens, é um negócio assim imaginativo, bonito, bacana, vagando, com aquele cacho de uva, comendo aqui assim e tal. As imaginações doidas. Mas o inferno é um negócio assim só quente, né? É só para mostrar assim que é um ambiente que é um ambiente assim meio sombrio. A gente não faz ideia. E Deus já está avisando na sua palavra, não é para lá. Ele falou assim, olha, eu acho que vocês devem temer aquele que tem a capacidade de cortar o fio da vida aqui e depois tem o poder de lançar a pessoa onde? Meu Deus do céu. Esse assunto é muito sério. Essa experiência então de Paulo é bem interessante porque ele não sabe como ele foi. Não tem uma noção, ele foi com tudo que ele tem, com a sua capacidade de enxergar, de ver, de perceber, de entender, de lembrança. Tanto é que ele diz coisas assim, tem coisas que eu não posso relatar, porque não foram permitidas dizer. E por experiência de pessoas que foram à presença de Deus, foram até o céu, porque Deus tinha uma missão para eles, para que eles voltassem e falassem algo, eles contam coisas tremendas, gente, que estão lá registrados dentro dele, porque Deus permitiu que eles lembrassem. No domingo que vem eu vou falar de novo sobre aqueles 2 livros que eu quero que você leia. É bom você comprar para você ler. São verdades. E você vai ver que as pessoas descrevem e tem tudo ligação com a palavra, tem muita ligação, vários versos e passagens confirmando todas essas coisas. Está distribuído por toda a Bíblia. Está dando para pegar? Então, veja que coisa interessante, o rico... Vamos ao verso 27 e 28, muito legal. Vamos pegar esse detalhe. No verso 27, então, esse homem, ele replicou dizendo, Pai, eu te imploro, que o mande Lázaro à minha casa paterna. Veja, porque eu tenho 5 irmãos. Ele lembrou dos irmãos dele. Ele lembrou da casa dele. Não, pastor, passou para outra dimensão, eu nem lembro onde eu morava, não tinha meu endereço, graças a Deus, eu tinha a dívida aberta, larguei tudo lá, nem lembro dela, mas ficou lá para o pessoal pagar, e agora que se vê, coitada da minha mulher, olha aí, larguei ela com dívida e tal. Olha aí, né, Paulo? Sai dessa dimensão e você vai continuar sabendo de tudo. Meu Deus do céu. A primeira coisa que o cara lembrou foi de quem? Da família dele, dos irmãos dele, meu Deus. Lembrou, lembrança. Ele lembra. Então eu digo para você que os sentidos, as faculdades, memória, lembrança continuam intactas. Nada muda. Apenas o meu corpo terrestre ficou. Vamos para essa terceira conclusão rapidamente e a gente vai continuar. Domingo que vem você não pode faltar, porque tem algo que eu vou te falar. Olha aí. Presta atenção. Terceira. Conclusão com base nessa passagem que nós estamos falando. É o posicionamento do homem em vida, é o nosso caso, nos dias de hoje, nessa geração, nesse tempo. É o posicionamento do homem em vida que vai determinar o lugar para onde nós vamos passar a eternidade, porque Jesus, ele não fala de 5 lugares para eu escolher. Você pode ir para a costa do Sauípe, você pode ir lá para Dubai, agora está meio complicado, mas tudo bem. Você pode ir para a Líbia também, está complicado, não dá para ir. Vamos levantar o dedo, só tem 2 lugares
Ou desce ou sobe, desce ou sobe. E literalmente, hein? Literalmente. Vou provar para vocês, ou desce ou sobe. É mesmo, pastor? Quer dizer que esses lugares estão assim, geograficamente colocados? Exatamente. Vai ficar refrigerado no alto ou vai ficar meio quentinho embaixo. Dois lugares. Onde é que nós nos posicionamos? O tempo de posicionamento é hoje. É o dia que eu e você. Por que eu estou falando isso para a igreja? Nós somos a igreja, mas todos nós aqui temos que certificar que nós já nos posicionamos, para que eu não venha apanhar de surpresa. Aí eu quero ir para um lugar, mas não pode. Porque ninguém, gente, preste atenção, eu quero ler uma passagem para você. Você tem que entender essa passagem. Colossenses 1,13. Glória a Deus! Esse assunto é bom. Pastor, não vai acabar não. Nós só estamos no início. Mas olha, Colossenses 1, verso 13, diz lá, e Ele nos libertou. Diga aleluia. Ele, quem? O Senhor Jesus. Ele nos libertou do império das trevas, ou seja, do domínio da autoridade, e nos, grifa agora, transportou para o reino do Filho do seu amor. Que alguém diga glória. Isso aqui, gente, está falando sobre mudança de natureza. Ninguém entra na presença de Deus se não mudar a sua natureza. Então, pastor, eu não estou entendendo. Quer dizer que aquele que não é salvo, não é nova criatura, que está afastado de Deus, qual é a primeira coisa que ele tem que fazer? Entrar por uma porta. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Tem que passar por mim. Para que então, passando por Jesus, eu possa ir à presença de Deus em livre acesso, entrar na geladeira, tomar uma coca, aleluia, pegar um cacho de uva, uma banana, comer uma maçã e ter comunhão com meu pai. Eu estou na casa dele, eu sou filho dele. Ninguém passa se não mudar de natureza. Então aqui, antes de Jesus, eu não tinha nada, eu era um morto espiritualmente. Na verdade, eu vou provar para vocês aqui, nós tínhamos a natureza acoplada do inferno. Que Jesus fala para o povo dele, dizendo assim, vocês são filhos do diabo. Jesus não estava ali assim, com uma expressãozinha querendo agredir. Ele estava falando a verdade. Por natureza éramos, quero declarar isso bem, você que está nos assistindo, por natureza, segundo a palavra, éramos filhos das trevas. Aí Jesus entrou, morreu a minha morte para me dar a vida dele, aleluia! Essa é a porta, eu tenho que entrar por essa porta, eu e você. Quando já entraram, levanta a mão, aleluia! Agora eu tenho acesso. Quer dizer que então eu fui transportado para o reino de Deus, e agora eu participo do reino de Deus, eu sou agora da família, eu tenho livre acesso, porque você mudou de natureza e eu também. E pastor, onde é que acontece isso? Aqui nesse mundo. É a oportunidade que Deus tem nos dado de mudar a nossa vida para sempre. Diga glória a Deus. Então, nós fomos transportados, porque nós cremos, mudamos, nos arrependemos, declaramos, Ele é nosso Senhor, Senhor vem morar no meu coração, o Espírito Santo agora está dentro de nós, é o selo. Então ninguém, agora eu quero ser de Deus, eu vou passar para o time de Deus. Ninguém passa para o time de Deus se não mudar a natureza. Escreve isso, por favor. Por que eu estou falando sobre isso? Porque eu quero insistir em algo que o inferno às vezes tem queimado as pessoas. Basta eu ser da igreja, basta eu ir a esse culto abençoado, pastor Elinho, à noite, é uma alegria, eu saio daqui vibrando. É pouco. Mas eu tenho carteira de membro há 30 anos, é pouco. Mas eu conheço a Bíblia, aliás, tenho 10 em casa, é pouco. Você tem que certificar, eu também, que eu sou nova criatura, que eu tenho o selo do Espírito Santo, que eu entreguei verdadeiramente, eu decidi, eu escolhi, abri meu coração, me arrependi e me entrego a minha vida em Tuas mãos, Senhor. Ninguém vai sair dessa noite aqui se não for nessa condição, porque Deus tem falado. A oportunidade é essa, é hoje. Você está vivo aí? Vai continuar. O corpo funciona, hein? Por favor, hein? Olha aí.
Eu vou te falar uma das coisas mais maravilhosas que aconteceu na minha vida. É que depois que nós temos esse selo, nós não temos medo da morte. Se eu passar daqui é lucro, meu irmão. Vou para a casa do meu pai. Vou continuar trabalhando lá, mas tudo bem. Eu estou na eternidade com ele. Já venci. Mas uma das maiores preocupações e pavores da humanidade é não saber quando termina aqui, passa para o outro lado, medo da morte. Não sai daqui com medo da morte. Certifique-se nessa noite que você tem o Senhor Jesus no teu coração, você entregou a tua vida para Ele. Porque foi para isso que Ele morreu, porque Ele te ama. Ele te ama, morreu por você. Dá para entender uma coisa? Pastor, mas não entendo, Adão fez essa bobagem, eu agora estou pagando o preço, recebemos por herança, assim diz a palavra, mas isso aí, parece que Deus é injusto. Não, Ele não é injusto, Ele é justo, porque o homem desobedeceu, e quem desobedece e comete um crime, tem que pagar. Não tem não? Tem. O homem foi condenado, bateu o martelo, só que Deus ama tanto o homem, que Jesus falou, eu vou lá. Imagina, você está lá de frente do juiz, ele bateu o martelo, condenado, aí aparece Jesus, calma, juiz, eu vou fazer aqui um trato contigo, o negócio é o seguinte, eu posso cumprir essa pena no lugar dele, eu posso substituí-lo, eu vou pagar essa pena para que ele seja livre. Pode? Eu não pedi, e ele apareceu por amor a mim, eu estava lascado, condenado, e Ele vem e paga essa pena no meu lugar. Que alguém diga aleluia. Ele leva a minha natureza morta para que eu receba a vida dele de graça. Porque eu recebo, eu abro meu coração e digo, Senhor, eu te quero. E agora, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida me libertou da lei da morte, do pecado. Eu estava condenado a ir para as trevas, para o inferno direto. Não vou mais. Todo dia você tem que andar de joelho e agradecer a Deus, rapaz. Está dando para pegar isso nessa noite? Esse é o amor de Deus. E alguém está dizendo que Deus não é justo? Pastor, eu não entendo. Lá vem um crente bobo. Pastor, eu não entendo. Por que acontece tanta coisa, tsunami, tudo isso aí? Será que Deus não está vendo? Ele não tem amor pelas pessoas? Já teve há 2000 anos. As pessoas que têm que receber aquilo que Ele já fez. Gente, essa vida não é nada. Acabou o tempo aqui, acabou. Como é que passa rápido? Outro dia você tinha 20, agora você está com 60, eu estou vendo. O pastor Fragalho outro dia tinha 10, agora está com, acho que é 59, que ele tem 60, né? Ele está acabado, Dia 24 ele vai quebrar o meu pé. Está acabado. Passa rápido demais. Esse ano eu faço 25 anos de casado, aleluia! Bom, pastor, eu não tenho mais medo da morte, que eu entreguei a minha vida ao Senhor, aleluia. Eu estou aqui para terminar e cumprir um propósito dele na minha vida. Um dia eu ir para a casa do meu pai, porque ele veio e por amor a mim e a você pagou o preço na cruz do Calvário. Tomou as chaves da morte, do inferno, do safado. E agora a autoridade está na mão da igreja. E você pensa que essa mensagem não tem que ser pregada? Vou te falar uma coisa. Há muitos cristãos espalhados pela face da terra que não acreditam no inferno. Não acreditam na virgindade de Maria, não acreditam que o mar vermelho se abriu. Está no engano das trevas. Acha que tudo é essa forçação de barra, de que isso é só a história que Jesus está contando. Sabe como é que é? Jesus está ilustrando, é mesmo, ele está ilustrando, ele está brincando de ilustrar. Estão sendo enganados pelas trevas, não tem o menor compromisso com Deus, menor fidelidade, maneira de se comportar, de viver. O quê? Está escrito lá em 2 Pedro, 1 Pedro, se é com dificuldade que o justo é salvo, se é com dificuldade, eu vou repetir,
Se é com dificuldade que o justo é salvo, se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Segura, peão. Mas já é uma moleza, é só estar na igreja que está tudo bem. Não está tudo bem, acabei de dizer para vocês, estou dizendo, os anjos aqui estão testemunhando, todo dia anotando, anota aí, anota. Eu sou filho de pastor, também não dá. Meu avô era presidente de mocidade. Da Independente ou da igreja? Eu não sei, rapaz. Qual das duas agora, rapaz? Porque tem peso, hein, rapaz? A tortura pode ser pior. Até isso está escrito na palavra, níveis de tortura e sofrimento. Eu não estou brincando não, gente. A gente ri, mas o assunto é sério. O fato é, gente, essa mensagem é uma mensagem para a igreja. Para que a igreja, ela se alerte e ela viva como Deus pede para viver. Porque os dias de contaminação são muito grandes, gente. Tem gente que diz hoje que é crente, você olha para o cara e o comportamento dele, eu vou contar um negócio, ele compromete. Não, mas eu sou da igreja. Aí decora versículo, bota atrás do carro dele, Deus é fiel. Deus é fiel é pouco. Deu para pegar?